Segundo João, capítulo de número 6. João, capítulo 6. Falaremos do verso 1 ao verso 15. Temos exposto o Evangelho de João, verso a verso, trecho a trecho, sob a premissa sempre de que toda a Escritura é revelação de Deus, nada deve ser posto de lado, e entendendo que o Evangelho de João traz com clareza os fundamentos da nossa fé, o conhecimento da pessoa de Jesus. E nós hoje falaremos do capítulo 6, versos 1 a 15, famoso texto da multiplicação dos pães e peixes. Talvez você já tenha ouvido muitos sermões neste texto famoso. Eu nunca preguei esse texto. Inaugural para mim, hoje é inaugural. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. A palavra de Deus nos diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, os distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, precisamos da Tua instrução, Senhor. A sabedoria do Senhor necessária para nós. Oramos, Pai, para que Teu Espírito Santo nos clareie o entendimento, para que o Senhor gere verdadeiro temor no nosso coração. Não queremos ouvir a Tua palavra como quem ouve informações. Queremos aprender do Senhor, viver com os olhos nas coisas eternas, conhecer Jesus e amá-lo. Nos faz temer o Teu nome, no conhecimento da Tua palavra. É o que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez vocês já tenham ouvido a famosa frase daqueles que estão fornecendo pão e circo. Já ouviu isso? Pão e circo. Não, isso aí não é nada sério, não. Isso aí é pão e circo. Essa frase normalmente é utilizada para se referir a algo que não tem muito compromisso, a movimentos que às vezes são grandes, mas são mero entretenimento e logo vão acabar. É só pão e circo.
É curioso pensar que essa frase surge num contexto do Império Romano. Nós temos ali algumas classes em Roma, algumas muito ricas, aqueles que compunham o Senado, os outros que eram classes privilegiadas pelos seus valores, classes ricas, e nós temos a famosa plebe. E neste contexto, para apaziguar os ânimos num momento de transição do governo romano, os imperadores entenderam que se eles fizessem coisas maravilhosas, que se eles dessem pão e circo, as pessoas estariam mais tranquilas. Isso literalmente acontece, meu irmão. O alvo máximo disso é o Coliseu e o circo máximo, como se chamava. Os imperadores faziam grandes apresentações no Coliseu, faziam grandes apresentações circenses, e eles atiravam pães à plateia. Quem não está feliz de barriga cheia assistindo televisão? Quem reclamaria de um imperador que faz isso? E tudo isso não passava de mero entretenimento, mera distração, para que o povo não percebesse as dificuldades e o caos que se instaurava no poder de Roma. Você pode imaginar que pão e circo não dura muito, né? Em algum momento a falta de solidez faz ruir isso. E de fato, o Império Romano vai ruir o tempo do pão e circo, essa distribuição tão amável pela plebe acaba no Império Romano. Por que isso teria alguma relevância para nós? Vou te dizer que essa ilustração é do maestro Parcival Módulo. No seminário, ouvi esse irmão pregar sobre este texto. E ele nos advertia, como eu quero advertir a igreja esta noite, sobre o risco que nós corremos de andar atrás de Jesus como se ele fosse um imperador que distribui pão para entreter as pessoas. O grande perigo, irmãos, de ver a generosidade do Senhor Jesus na multiplicação de pães e peixes e ser tão somente este o ensino. E nós buscarmos um Jesus que faz milagres e multiplicações, e só. E como Roma desaba em algo sem estrutura, por mero entretenimento, um evangelho fundado em um Cristo de entretenimento e milagres vai ruir. Os sinais não são um fim em si mesmos. Nós precisamos olhar por detrás do texto. Nós precisamos conhecer o Jesus que está operando essas coisas e por que Ele está operando essas coisas. Para que nós não vivamos na superficialidade, para que nós não vivamos entendendo mal quem é a pessoa de Jesus e o que Ele faz. Sermões neste texto normalmente são: Deus vai multiplicar o pão na sua casa. Eu queria dizer a você, como Jesus fazia a Filipe, Deus vai provar o seu coração. Nós precisamos olhar para esse texto pensando isso. Jesus fez o que fez para provar o coração de Filipe, intencionalmente, não para encher o povo com pão. Perceba, meu irmão, como o tema desta noite é importante. Nós queremos aprender sobre fartura com Jesus. Queremos aprender com Jesus como Ele é gracioso e bondoso, e aprender a confiar na sua pessoa, aprender a nos gloriarmos na sua obra. E nós faremos isso em duas divisões, em dois grandes ensinos deste texto. Em primeiro lugar, meu irmão, Jesus prova o nosso coração na escassez. A primeira coisa que percebemos é esta provação. Jesus prova o nosso coração na escassez. O verso 1 ao verso 7 estabelecem o problema, estabelecem a demanda, antes de que Jesus revele a sua verdadeira intenção e passe a tratar os discípulos e então vá para o tão desejado milagre nesse texto. Mas até o verso 7 nada acontece, e eu queria me ater a isso por um momento. E pensar como que, em parte do ministério público do Senhor Jesus, agora Ele está caminhando, se dirigindo para o lago de Tiberíades. A ideia é que
o lago se parecesse com uma flauta, o lago um pouco comprido. Este é o famoso Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. O Senhor Jesus está atravessando o mar de volta para a região de Nazaré e haviam muitos seguidores do Senhor Jesus. Haviam muitos andando atrás dele e o texto é claro em nos dizer a razão disso. Eles queriam pão e circo. Eles viram Jesus fazer diversos milagres. Eles viram Jesus operar sinais e curar enfermos. E eles queriam continuar vendo maravilhas. O Senhor Jesus está assentado num monte, uma região levemente montanhosa. Ele está com seus discípulos. E a ideia do texto é que do topo do monte ele vê a multidão chegando. Mais ou menos a tua esposa lá, acabando de preparar o almoço. Sabe aquele cheirinho de alho refogado na manteiga? Então, e aí você tem 4 bifes, 3 pessoas, está tudo bem. E aí, de repente, o teu cunhado veio te visitar. Toca a campainha. Teu cunhado, seus 3 filhos e a sogra dele vieram te visitar. É curioso pensar nisso. Jesus está usando de uma demanda muito simples. É mais gente do que a gente tem comida. E ele vai provar os seus discípulos nisso. Tal como você e a sua esposa ou iriam sair para comprar um bifinho a mais, fritar um ovo, ou então esconder a comida, né? Esconde a comida na geladeira, finge que a gente já almoçou e fica todo mundo com fome enquanto as visitas estão aí. É biblicamente aconselhável. Não parece o padrão de generosidade cristã, né? Jesus se volta para Filipe e diz para Filipe: e essa multidão que está vindo aí, como é que nós vamos alimentar esse povo? Tem um bocado de gente. O texto diz que 5.000 se sentam na relva. Tem um bocado de gente. Eu acho que se eu perguntasse a Silvinha essa noite: Silvinha, nós podemos fazer um lanche aqui para os irmãos? Chamar a Aline, presidente da SAF. Aline, eu queria fazer um lanche em homenagem ao Timóteo. O reverendo Gilmar falou que vai ter festa hoje no final do culto. Você poderia providenciar um bolo agora para a gente cantar ali, cantar um feliz batizado no final do culto? É desesperador, né? Filipe responde dizendo: Senhor, é impossível isso. Não lhes bastariam 200 denários de pão. A quantia que Filipe está se referindo, talvez seja conhecido já um denário é um dia de trabalho, é o salário comum para um dia de trabalho. Então assim, Senhor, nem se eu trabalhasse 200 dias e ajuntasse o salário de 200 dias, 2/3 do ano trabalhados, eu não teria dinheiro para dar de comer para essa turma toda aí, não. Tem uns casamentos que são assim, né? E nós vemos André, muito bem intencionado. André se volta para o Senhor Jesus, muito bem intencionado talvez, mas argumentando e talvez tentando dissuadir Jesus da ideia de alimentar todo aquele povo, dizendo: Senhor, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pão de cevada, meu irmão, já é nessa cultura o pão do pobre. Cevada é mais barato que trigo. E os pães que ele tem são de cevada. 5 pães e 2 peixinhos. É quase como se André dissesse: Senhor, não tem condições. 5 pães e 2 peixinhos não daria para nós, é o lanche do próprio rapaz. Não tem de onde tirar. O argumento anda por aí. Você tem uma necessidade bem estabelecida. Você tem um Jesus que quer colocar intencionalmente seus discípulos de frente para a necessidade e perguntar para eles: como nós vamos resolver isso? Eu acho que nisso esse texto se aproxima muito de nós, porque não raras vezes Jesus nos põe de frente para a necessidade e nós temos que dar uma solução para isso. As necessidades, meu irmão, se estabelecem nas nossas vidas com muita facilidade. As necessidades facilmente se erguem no nosso contexto. Andamos como André, dizendo: Senhor, o que tem isso aqui? Não dá. Andamos como Filipe, dizendo: olha, Senhor, ainda que eu trabalhasse muito, nós não teríamos dinheiro suficiente. E quantas são as crises e as necessidades que já estão estabelecidas na minha e na sua casa?
nas nossas famílias, no nosso país. Quanto dinheiro custa para reestruturar o Rio Grande do Sul? Senhor, aí nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas de onde que vai vir dinheiro? Para as igrejas se reconstruírem, para as escolas, estados, rodovias se recomporem. De onde que vai vir o dinheiro? Dos brasileiros que já sobreviviam com salário mínimo. Como é que resolve uma necessidade assim? Meu irmão, eu queria que você percebesse a intencionalidade do Senhor Jesus de fazer isso com Felipe. E não é diferente de como Deus nos quer provar intencionalmente. De como Deus, em diversas circunstâncias, Ele quer perceber a atitude e a resposta do nosso coração, o conhecendo e tendo necessidades. E não são poucas as vezes que o Senhor Jesus faz isso. O Senhor Jesus vai simplesmente pegar um jovem José e dizer: eu vou dar 7 anos de fome sobre a terra, tá bom? Ele põe uma necessidade. O Senhor Jesus vai tirar o seu povo do Egito e vai levá-los para a terra prometida e vai os pôr no deserto. E talvez eles até saíssem com alguma garantia, eles recebem ouro e bens dos egípcios, mas tão logo na cena do bezerro de ouro, todo o ouro vai embora. E agora, como lidar com a necessidade? Como lidar com a necessidade quando a Escritura nos narra, por exemplo, na cena de Elias, a viúva de Sarepta? Uma viúva necessitada, tendo um jovem filho, uma mulher com muito pouco recurso, tendo comida praticamente suficiente para si, e ela diz ao profeta: e depois de comer isso aqui eu vou morrer, que não tem mais comida. E o profeta diz: então me serve essa comida que você tem. Olha como Deus parece pôr intencionalmente as pessoas em necessidade. Existe uma tal de Noemi e sua nora Ruth. O Senhor permite que morra o esposo de Noemi e seus 3 filhos. E agora são 2 viúvas necessitadas, e adivinha o que acontece na terra de Moabe? Fome e necessidade. O que Deus faria em situações como essas? Nós precisamos, meu irmão, olhar para a Escritura e ver um Deus que faz coisas para seu determinado fim. Em um Deus que no seu governo e soberano propósito, Ele tem objetivo no que faz. E em cada uma dessas situações que eu lhe falei, Deus mesmo se encarregou de suprir as necessidades. E o resultado disso é que o caráter misericordioso e bondoso de Deus seja conhecido. É para que aquelas pessoas e nós hoje vejamos quanto Deus é poderoso, quanto Ele socorre aos que estão em necessidades, quanto Ele dá com fartura àqueles que precisam e dependem dEle. Bem, a José, 7 anos de fartura vão anteceder os 7 anos de escassez. E Deus dá uma boa estratégia. José vai encher os celeiros, fruto de todo este trabalho. Descem 75 pessoas do povo de Deus para o Egito e saem dali de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas de volta para Canaã. Deus tem seus propósitos. Ele quis multiplicar seu povo com as riquezas do Egito. As coisas pertencem a Ele. Os impérios e poderes da terra pertencem a Ele. Quando Deus leva o seu povo por meio do deserto, no Êxodo, nós lemos o texto que o Senhor Jesus, o que o Senhor nosso Deus está nos dizendo: eu vou fazer chover o pão dos céus. Eu vou fazer existir como orvalho sobre a terra grãos para que vocês comam. E eu vou fazer isso uma vez por dia, porque eu quero provar o coração de vocês, se vai confiar de que haverá pão no dia seguinte. O Senhor Deus, meu irmão, vai fazer isso com aquela viúva. E a botija nunca mais faltou azeite.
e o trigo se multiplicou na panela. Porque é agir soberano de Deus. E talvez Deus queira nos colocar em apertos, porque o compromisso maior do Senhor é que nós o conheçamos, é que nós o amemos, é que nós sejamos santificados, e não simplesmente de barriga cheia. Deus não quer, meu irmão, mandar a gente bonitinho, barriga cheia, pãozinho na barriga, roupa nova, para o inferno. Olha que beleza. Vai para o inferno de barriga cheia. O compromisso do Senhor, o grande alvo do nosso Deus é a santificação da nossa vida. Nós vemos homens de Deus passar por provações e privações. O próprio apóstolo Paulo nos diz que sabe o que é passar por escassez e também o que é passar por fartura. E em todas essas coisas o Senhor o ensinou a ser contente. Deus ensinou Paulo a amá-lo. E Deus quer ensinar você a amá-lo. Nas suas necessidades, nas suas privações. Deus não quer brincar de boneco conosco. O Senhor não tem alegria em nos ver talvez preocupados com o nosso sustento. Não é esse o fato. Mas o Senhor quer que nós dependamos dEle. O Senhor quer que os seus filhos recorram a Ele todas as manhãs para buscar o pão nosso de cada dia. O Senhor nos quer, meu irmão, rendidos e dependentes dEle. E enquanto não entendermos que as nossas necessidades são supridas nele, quem sabe Ele nos ponha de aperto em aperto, porque Ele quer nos ensinar. O Senhor Jesus está agindo intencionalmente. Veja, meu irmão, isso aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Deus vai te dar pão, Deus vai encher os teus celeiros, o devorador passará longe da tua casa. Isso aqui, meu irmão, é teologia da providência. Deus está desafiando o coração de Filipe a confiar na providência. O Senhor Jesus está nos pondo perante Ele para experimentar como anda a ansiedade do nosso coração. É sobre isso que nós lemos lá no texto de Mateus. O Senhor Jesus diz: não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Os gentios é que tem que andar assim. Os ímpios, meu irmão, não tem para quem orar. Os ímpios não conhecem um Deus soberano que fez todas essas coisas que eu lhe narrei no Antigo Testamento. Eles não conhecem. Os ímpios não conhecem a solidez que é um Deus que a Ele pertence toda a riqueza da terra e Ele dá aos seus filhos conforme a necessidade. Os gentios é que se preocupam com o que haverão de comer e vestir. Os crentes, nós, somos desafiados por Jesus, ou tomamos uma bela bronca, talvez, quando Ele diz: homens de pequena fé, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meu irmão, pense comigo por um momento. Seria Cristo poderoso o suficiente para suprir as nossas necessidades espirituais e morrer o Senhor Jesus na cruz e ressuscitar dos mortos? E não seria o Senhor Jesus suficiente para pôr água potável na sua conta da Sabesp? Será? Poderia fazer como fiz hoje de manhã, né? Desafiar você a orar, dizendo: Senhor, grandioso Deus, Tu és o poderoso, mas contra a EDP, Senhor, quem resistirá? A luz está cara. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Por que nós andamos inquietos, meus irmãos? O Senhor Jesus está provando o nosso coração para que nós o conheçamos e confiemos nele. O segundo ensino deste texto parte do verso de número 8 em diante. Se nós conhecemos esse Jesus que vai provar o coração dos discípulos, agora percebemos que Jesus é generoso no seu sustento. Veja a generosidade de Jesus. O verso 8 nos diz que ele ordena então que cada um do povo, que os discípulos levassem o povo a se assentar. O povo deveria se ajuntar ali na relva, cada um ao seu lugar. E
O verso de número 10, na verdade, nos narra isso. E então, havendo esses 5.000, o Senhor Jesus vai fazer algo um tanto estranho, inacreditável, milagroso. Você consegue imaginar Jesus tomando o pão? Jesus toma o pão e no rito comum, as religiões, a tradição judaica, a forma tradicional de dar graças a Deus pela comida, Jesus dá graças pelo pão. E ele serve o pão. Mas eu vou falar para você, imagina Felipe. Felipe estava igualzinho você, minha irmã. Quando seu marido atende o cunhado na porta, ele diz, ô rapaz, vem cá, vamos almoçar, a comida está pronta. E você fala, miserável, tem 4 bifes na panela e 10 pessoas para comer. Que história é essa? É muito difícil, e tudo isso é imaginação minha, irmãos, pensar como que os discípulos assistiram aquilo, esperando que algo acontecesse. O Senhor Jesus toma o pão, dá graças, e ele distribui entre eles. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei se o pão se regenerava à medida que ele era partido. Eu não sei se o pão era tirado de um cesto, e mais um pão do cesto, e mais um pão do cesto. Eu não sei como isso aconteceu. A Escritura não se ocupou em nos descrever a forma exata da multiplicação. Mas eu só sei que foi assim. E o Senhor Jesus repartiu o pão e também os peixes, igualmente entre eles. E quando já estava todo mundo reclinado, com o botão da calça aberto e a barriga estufada de tanto comer, ainda lhe sobraram pães, e o Senhor Jesus dá ordem aos discípulos, gente, recolhe para não sobrar, recolhe para não perder, para que não se perca. E se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Pense, meu irmão, como isso é assustador e miraculoso. Vendo isso, a turma do pão e do circo dizem, achamos nosso imperador, ele vai nos dar pão, achamos a fonte. Meus irmãos, é difícil a interpretação desse texto se o povo realmente reconheceu Jesus como o Messias, e a minha interpretação desse texto, a minha ideia é que eles ainda não entenderam que Jesus é o Messias. Eles estão pensando em um grande profeta, eles estão pensando em alguém prometido realmente pelas Escrituras. É certo que viria um profeta ou um homem semelhante a Moisés. E olha, Moisés trouxe o maná ao povo, por meio de Moisés Deus operou. Eis agora o homem que traz pão a nós, é o grande profeta. Mas eles não reconhecem o que é necessário para a salvação, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Esta confissão não é produzida por esta multidão que segue o Senhor Jesus. E nós veremos mais à frente no desenrolar do texto, que essa multidão continua andando atrás de Jesus. Quem sabe haja um pouco mais de pão e circo, e eles não descobrem. Eles não conhecem a Jesus como de fato o é. E então o verso de número 15 nos diz, sabendo Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aquelas pessoas tinham a clara intenção de tornar Jesus rei. E o Senhor Jesus, mais uma vez, nos mostra que o seu reino não está associado à comida ou bebida, mas sim à alegria no Espírito Santo. Irmãos, me deixem fazer uma advertência antes de tecer algumas aplicações deste texto. Cuidado com o liberalismo teológico. Nós vivemos na boa era da informação e ela é maravilhosa como é. Você tem sempre alguém te mandando uma devocional no WhatsApp, você tem sempre um teólogo do Instagram, do YouTube, e nós temos a péssima influência de uma corrente teológica racionalista, humanista, que nega
toda transcendência da Escritura, que nega qualquer tipo de atividade sobrenatural e miraculosa. Os teólogos liberais, ao interpretar esse texto, eles dizem: não, imagina, um pão virar dois não existe. O Senhor Jesus não multiplicou literalmente o pão. Os teólogos liberais interpretam esse texto dizendo: o ensino do Senhor Jesus sobre o amor é tão maravilhoso que fez com que cada pessoa tirasse o seu próprio pão guardado e dividisse entre todos. Ó, que lindo, meu irmão! Só não é bíblico. Só não é bíblico. A Escritura é clara em nos descrever o milagre do Senhor. E essa é uma tentativa de reduzir o Deus soberano a ponto de caber nas nossas explicações humanas. Meu irmão, Deus não está disponível para ser reduzido na sua glória. Nós, finitos, nunca conteremos na nossa racionalidade o infinito do que é o Senhor. Ele multiplica pães, sim, meu irmão. Ele fez o mundo nascer por ordem da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve, que são pães para ele. Entenda isso. Não se torne um liberal. Nós vamos te disciplinar por heresia. Meu irmão, olhando para o texto, vendo o que o Senhor Jesus está fazendo, eu queria considerar algumas coisas junto contigo. A primeira delas: avalie se você realmente confia na provisão do Senhor. Porque nosso Deus é um Deus de promessas, e se Ele prometeu, Ele o fará. Se o Senhor promete o sustento, se o Senhor, em tantos trechos da Escritura, nos fala de que tudo que nós precisamos, nós teremos, você precisa confiar no Senhor. O desafio desse texto é confiar que, se de fato for necessário, Deus fará. Porque Ele tem total liberdade para agir pelos meios ordinários ou pelos meios extraordinários. A palavra do Senhor será cumprida. E o desafio é confiar nisso. Confiar no sustento do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Projeto Sola canta, e eu amo a forma como eles cantam uma paráfrase deste salmo. Eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a perceber quanto Deus é generoso conosco. Isso aqui não é um sermão paz e amor, de gratidão, gratiluz, não, meu irmão, fica tranquilo. Mas a gente precisa pensar em gratidão. Esse não é o ensino expresso do texto. O texto não está falando sobre gratidão, mas eu queria considerar contigo que os nossos méritos são a morte. E nós estamos tão bem vestidos quanto os lírios do campo. Nós merecíamos andar maltrapilhos por aí. Não somos dignos do pão que comemos. Somos miseráveis pecadores. E Cristo nos dá tamanha graça, meu irmão, que de vez em quando a gente come churrasco. Cristo nos dá tamanha graça que há no seu guarda-roupa mais roupas do que você pode vestir. Porque o Senhor é generoso. Nós temos 2 pernas fortes e saudáveis. E Deus te deu um ônibus, meu irmão. E um cartão de estudante, que você pega quantas vezes você quiser. E veja isso como graça. Nós somos tendenciosos a exigir os direitos que nós não temos. E nós questionamos o Senhor quando o mínimo nos falta na nossa perspectiva. E nós deveríamos pensar que: Senhor, se eu não tenho, eu não preciso, porque nada me faltará. Eu tenho bom pastor. E nós precisamos olhar aos nossos corações por quantas vezes somos ingratos e corremos o risco de andar como o povo no deserto, dizendo: só um pãozinho? Não tem nem uma carninha não, Jesus. Eu ia fazer uma piada sobre a abóbora, mas isso fica para outro tempo. Precisamos confiar no Senhor, meu irmão. Confiar que nada nos faltará. E ainda se me cabe uma última implicação que não está clara no texto. Isso aqui é intromissão minha. Se Deus nos dá a ponto de sobejar e nós devemos ser gratos, nós deveríamos ser tão bondosos quanto Jesus é conosco. Nós deveríamos doar e partilhar na mesma graça da qual nós recebemos do Senhor.
Tanta gente podia vestir aquela roupa que você está esperando emagrecer para caber. Tanta gente poderia comer daquele dinheiro que a gente está guardando para fazer um capricho novo. Reveja no teu coração, meu irmão. Liberalidade é um dom, segundo a Escritura. Pessoas generosas que doam mesmo, mas isso é responsabilidade de todos os crentes. Deveríamos pensar nisso em tempos como estes, que temos conterrâneos nossos passando necessidade. Num tempo desse, que hoje nós temos literalmente aos pés do Monte Everest 3 parceiros missionários. O reverendo João Petrecelli está literalmente no pé do Everest agora. Reverendo Cláudio, também da Nova Zelândia, está junto com ele. E lá no Nepal nós ainda temos o reverendo Mahendra. E todo esse esforço é para chamar a atenção dos crentes e dizer: nos ajudem com finanças. Precisamos construir um seminário teológico no Nepal para que a palavra seja pregada e vidas sejam alcançadas. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Afinal, meu querido, olhando esta graça de Cristo tão maravilhosa, confiando que Cristo, de fato, nos dará o que nós precisamos pelos meios ordinários ou extraordinários, nós deveríamos, afinal, pensar sobre a atitude que o povo quis fazer com Jesus. Quiseram torná-lo rei. Quiseram torná-lo rei pensando, talvez, nossa, se esse cara multiplica os pães e ele for nosso rei, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Nunca mais vai faltar nada. Achamos alguém poderoso o suficiente para destronar os romanos. E, meu irmão, essa é a tendência constante da nossa vida de querer reinar nesta terra. Nós precisamos, afinal, olhar para esse texto, reconhecendo a verdadeira realeza de Jesus. Ele é o rei, sim. Ele é o imperador, sim. Mas o seu reino não é deste mundo. O reino de Cristo, ele faz parte das coisas terrenas. Nós estamos num templo físico. Eu estava falando sobre dinheiro e sustento agora há pouco. Mas nestas coisas materiais não consiste o reino de Deus. A escatologia, o ensino dos últimos dias, nos narra, meu irmão, que a igreja visível, que os crentes sobre a terra vão ser cada vez mais perseguidos e apertados. E a coisa muito provavelmente vai piorar. Aqueles que aguardam um reino claro e visível, um reino em que a igreja triunfa neste mundo e nesta existência, talvez andem cabisbaixos nos próximos tempos. O Senhor Jesus sempre nos ensinou que o seu reino não é deste mundo. O reino de Jesus de fato está neste mundo. Ele se sobrepõe às coisas naturais. E o reino espiritual de Cristo está aí exposto pela sua igreja. Está exposto no evangelho que é pregado, nos cristãos que vivem de forma digna do evangelho, de um Deus soberano que governa sobre a terra, sim, mas não de uma forma triunfalista, como se você fosse ser bem-aventurado quando tivesse dinheiro e riquezas. O Senhor não prometeu conforto aos crentes. Mas o reino de Deus vai nos conduzir, meu irmão, de fato, ao estabelecimento bom e pleno deste reino. O Senhor Jesus nos anuncia o seu reino com a doce esperança de que ele será completo, de que ele se inicia aqui. O reino de Deus já chegou entre nós, e ele está sendo anunciado na comunhão dos santos, na pregação da palavra, no exercício da justiça por meio da igreja. Mas ele só será completo no último dia. E nós devemos nos relacionar desde já com este rei. Desde já vivermos como bons súditos. Desde já nos relacionarmos com Jesus, servindo a ele como rei e dono das nossas vidas. Mas sem jamais perder de vista o dia em que o seu reino será plenamente instaurado. Se Jesus vem neste momento em humilhação, em figura humana, se o Senhor Jesus vem vivendo a vida comum dos pecadores para redimi-los, a próxima volta do Senhor Jesus nos é anunciada em Apocalipse, aquele que vem cavalgando um cavalo branco, e nele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, nós precisamos afinal pensar que este Rei soberano, enquanto não manifesta plenamente o seu reino, nos sustentará. E nós viveremos em alegria e obediência a Ele. Mas não perca de vista o dia em que nenhum de nós pedirá pão emprestado para o seu próximo.
Não perca de vista, meu irmão, o dia em que nenhum de nós nunca mais se preocupará com o que haverá de comer ou vestir. O reino de Cristo será instaurado e o momento do seu império visível, do fim do pecado, nos trará um tempo em que nenhum de nós nunca mais se preocupará com o pão. E se vai ter picanha no céu é outra conversa. Mas nós precisamos nos alegrar no nosso Rei Jesus e ansiar pela sua volta, sabendo que se este não é o momento ainda de reinar, se este é o momento em que o Senhor Jesus se aparta, porque aqueles homens não o creram e não o conheceram como Ele é, nós devemos ansiar e esperar pelo dia em que, de fato, literalmente, como todo olho verá e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e afinal o grande Rei se assentará no seu trono e reinará para sempre. Este último reino, meu irmão, ele é duradouro, ele não termina como os reinos de pão e circo. Este reino de Jesus, ele não vem para entretenimento. Jesus não é um imperador que vai entreter, ele é um imperador e um rei que vem para transformar, e ele já está transformando a sua igreja e transformará toda a nossa existência para uma vida perfeita em novos céus e nova terra. Este rei, meu irmão, é um rei que vem para saciar as nossas necessidades, não só para nos dar as coisas físicas, mas para saciar as nossas necessidades espirituais. Falaremos em breve do pão da vida, na sequência desse texto, quando Jesus vai se revelar dizendo, na verdade o pão que vocês precisam sou eu é que sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. O reino de Deus, meu irmão, está sendo preparado para esse dia em que nunca mais sentiremos falta de pão. Aguarde, espere, tenha sólida expectativa e esperança neste dia, neste Rei. Até lá, Ele há de nos sustentar sempre. Creia, meu irmão, confie. Deus é bom para nós, atende nossas necessidades e nos dá de forma a juntar cestos do que sobra. Que nós sejamos fiéis com toda essa bondade que o Senhor nos tem dispensado. Vamos orar mais uma vez, meu irmão. Vamos nos preparar para a ceia.